Vamos lá, família. Vamos estudar essa parte aqui desses aparelhos também, que são fundamentais para nós. Bom, a gente falou um pouco sobre os aparelhos que têm consumos iniciais sem a necessidade de pulsar o power, que é onde você alimenta a placa com 4 volts e 2 amperes e o consumo inicial deveria ser zero. Zero. Toda a vida zero em qualquer aparelho que vocês forem testar na fonte de alimentação. Até aí tudo bem. A partir do momento que você pulsa a chave power, você está dando condição para quem acordar? PMIC. O PMIC principal ele vai distribuir alimentações para quem? Primeiro, CPU. Segundo, memória Flash NAND. Ou memória eMMC ou eMCP, onde está armazenado o software do dispositivo. Atentos nessa sequência. Terceiro, GPU. E quarto, memória RAM, que é onde vai estar escrevendo tudo o que está se passando na tela. Então, quando a gente pulsa a chave power, nós damos condição para o PMIC acordar. Pulsou a chave power, o consumo foi lá em cima e caiu a zero. Por onde que vocês vão começar a analisar? Pelo PMIC? Vocês vão começar a analisar pelo IF-PMIC? Não. Pelo conversor de imagem? Também não. Pelos LSDO da câmera? Ainda não é hora de seguir para esses caminhos. Pulsou o power, foi a um consumo alto, zerou, deu um consumo baixinho e rapidamente caiu a zero, isso indica curto-circuito na saída do PMIC. Vai procurar a malha que está em curto. Contrafato no argumento. Uma coisa é dar um consumo baixo e fazer isso aqui, ó, 20, 80, aí esperar um pouco e cair a zero. Outra coisa é ele fazer 20 zerar, 180 zerar, 800 cair a zero. Veja o comportamento desse Moto C aqui. Moto C, Moto T4, sei lá o que é isso aqui. Olha só. Vim na fonte de alimentação, pulsei o power, ó o consumo. Vamos lá. Vim na fonte de alimentação, 4 volts, 2 amperes. Primeira coisa que já tem coisa errada aí. Porque o consumo inicial era para ser quanto? E quanto que está aí? 4 miliamperes. Pulsei o power, olha o que aconteceu. 1, 2, 3 e... Olha lá. O consumo já foi a quase 1 ampere. Totalmente errado. Porque o aparelho é para começar assim. 20, 30, 80, 150, 200, volta a 150, 300, 800 e daí arranca. Nunca que vocês podem pegar um aparelho que você pulsa o power, ele já sobe o consumo lá em cima, fica travado ou cai a zero. Isso é um curto-circuito na saída do PMIC. Tratem de anotar isso. Professor, Oi. o senhor falou que é diferente, se ele começa num valor, aí vai para outro, aí zero. Sim, porque assim, ó, nesse caso eu já sei que é o quê? Um curto-circuito na saída do PMIC. Se fosse 20, 40, 80 e cair a zero, isso é um problema relacionado a CPU e memória que já não consegue conversar para fazer a extração do software e o sistema não arranca. Então não vou gastar meu tempo procurando curto, porque não é curto. O que um curto faz, senhores? Não consome tudo que se tem disponível? O que é um curto-circuito? Você coloca em uma mesa vários pratos de comida. E aí você coloca algo que vai destronchar, vai comer toda aquela comida que está na mesa e ainda se colocar mais, vai engolir tudo que se tem ali. Ele vai abrir uma boca enorme e vai comer tudo que tem na mesa. É capaz de comer até as madeiras da mesa ainda, o esganado da vida. Então isso é um curto. Tudo que você concede a ele, ele engole. A fonte de alimentação, ela consegue distribuir 5 amperes. Até 5 amperes. Ela é uma fonte de 32 volts e 5 amperes. Então se você colocar 5 amperes ou 5.000 miliamperes, se é uma malha que está em curto, vai engolir os 5.000 miliamperes. Então curto-circuito, tudo que se dá a ele, ele consegue engolir. Então a gente tem que tomar cuidado. Por isso que quando você pulsa o power, tem um louco lá na frente consumindo tudo. E por ele consumir tudo, o que vai mostrar na fonte de alimentação? Valor altíssimo. Quanto mais ele consome, mais o valor é alto. Quanto menos ele consome,
menos o valor é baixo. Essa é a regra para se trabalhar em um curto-circuito. Então o valor foi alto, caiu a zero, curto. O valor foi baixinho e caiu rapidamente a zero, curto também. Tá? Então sempre recordem dessa sequência. Agora o que passa... Já que sabemos como localizar um PMIC sem a necessidade de um esquema elétrico, nós podemos fazer visualmente. Olha o que vocês têm aí, ó. Nós temos vários capacitores, correto? Nós temos várias bobinas grandes aqui em volta e um OSC ou X-tal, ou Y, ou X, que é tudo mesmo farinha do mesmo saco, que significa cristal oscilador. Um cristal oscilador para gerar frequência de trabalho, um PMIC para administrar as coisas, bobinas que pertencem para conversores buck que vão armazenar carga e distribuir depois para memória, CPU, GPU ou o que tiver adiante, capacitores para filtrar, desacoplar as impurezas que são geradas através das comutações, armazenar as cargas e distribuir aos setores conforme as suas necessidades. Está diante disso, significa que você acabou de encontrar o PMIC. Pegamos o multímetro e começamos na escala de continuidade, que é mais rápido. E nós vamos de malha em malha, componente em componente, certificando que a gente não tem uma malha entrelaçada ao GND. Vai que a gente pega uma malha buck em curto, uma malha LDO em curto. Então, nós vamos trabalhar aqui. Segredos. Lembram que quando eu falei na segunda-feira, nós tinha como que de 4 a 8 conversores buck e nós temos quase que 35 a 40 LDOs, alimentações que são distribuídas para o restante da placa depois que você pulsa a chave power? Pois é, elas não estão todas aqui em volta. Por isso que quando você não encontra curto ao redor do PMIC, você tem que fazer o seguinte: ir lá ao redor do conector da câmera frontal, porque na câmera frontal recebe a alimentação do PMIC depois que pulsa o power. Você tem que ir no contato da câmera traseira, porque a câmera traseira também recebe alimentação depois que você pulsa o power. Você tem que ir no conector de imagem, enfim. Depois que você saiu da tua zona de conforto, que é o PMIC, é ao redor do PMIC, você vai ter que ir ao redor de toda a placa. Não encontrou nenhuma malha em curto-circuito, aí sim nós vamos começar um sério problema. Porque isso é algum circuito integrado internamente que está louco. Aí a gente tem PMIC, nós temos vários LDOs, nós temos vários outros componentes que podem estar fazendo isso. Mas é raro, galera. Raríssimo isso acontecer com vocês. Aí vai e pega 15 que está assim, daí. Vamos lá. Então aqui está o PMIC. Eu vou ajustar o meu multímetro na escala de continuidade. Ótimo. E nessas alturas do campeonato já é bom eu deixar o esquema elétrico aberto, porque tem malhas que são conhecidas como malhas de baixa resistência. E as malhas de baixas resistências vão dar continuidade com o GND. Você vai achar que é um curto e não é um curto-circuito. Na contrapartida, antes que tentam me corrigir, não precisa de esquema elétrico para ver se a malha é ou não é de baixa resistência a primeiro instante. Vamos colocar o multímetro na escala de ohm para medir resistência e vamos saber se aquela malha está em um valor aceitável para curto ou não. Então, por enquanto vamos trabalhar sem esquema. Então bora. Multímetro na escala de continuidade, vou vir aleatoriamente. Aqui já dá zebra, né? Porque a gente não pode pegar um capacitor do tipo cerâmico dando continuidade ambos os lados, a não ser que esse capacitor, primeiro, está em uma malha GND. Segundo, está em uma malha de baixa resistência. São as duas causas que a gente pode ter um capacitor dando continuidade com o GND, com terra geral da placa. Ground, negativo, GND, terra. Aqui.
Então, primeiro erro, aqui está um erro. Vejam só. Agora, como eu não tenho plano esquemático, eu quero saber que isso é tolerável. É o seguinte, o meu multímetro, na escala de continuidade, me mostra os valores de resistência, então também está junto à escala ohmica, a escala ohm. Podem notar a ferradura aqui, ó. Se o teu multímetro não é assim, você vai colocar na escala ohm e você vai fazer o seguinte. De um lado do componente o valor vai estar próximo do zero, porque é GND. Vamos ver aqui. Só isso aqui é de aqui. Próximo do zero, porque é GND. 0 ponto. Ó, sempre se atente a esse ponto aí, tá, galera? Vamos esperar a leitura. 0 ponto. Se o outro lado mostrar 0.5, vamos ao esquema elétrico para ver se essa não é uma malha negativa, que o capacitor está soldado em uma malha negativa, ou qual é a malha que está em curto. Porque não pode dos dois lados apresentar valor próximo de zero. E quando eu me refiro a zero, eu estou dizendo 2.0, 1.0, 0.8. Não pode acontecer isso dos dois lados. Então eu vou vir do outro lado e qual é o valor que eu tenho? 506. Ah, beleza. Agora vejam aqui onde está dando continuidade em ambos os lados do componente. Então eu vim aqui, qual é o valor? 0.5. Agora aqui do outro lado, quanto? 0.6. Ah, beleza. Então aqui me indica um curto-circuito. Porém agora eu tenho que saber qual é o lado positivo da malha e qual é o lado negativo. O lado que der o maior valor é o lado positivo. O lado que der o menor valor é o lado negativo. Então na escala ohm, você vai vir aqui e vamos comparar o valor novamente. Olha aí, 0.5. Agora do outro lado, quanto temos? 0.7. Então esse lado aqui é o lado positivo da malha. Porque às vezes vocês não vão enxergar essa bobina para facilitar o diagnóstico. Às vezes vocês só vão ter o capacitor lá. E não vai ter o desenho do GND. Vai estar tudo azul em volta. Aí você vai ter que ter essa técnica para interpretar quem é o meu lado positivo, quem é o meu lado negativo. Os capacitores do tipo cerâmico, eu já falei para vocês, não possuem polaridade fixa. Não existe negativo e positivo, mas eles estão soldados na placa em uma configuração paralelo ao GND e eu tenho que me preocupar com isso. Pronto, já sei porque o meu celular não liga. Não liga porque tem um curto. E um curto aonde? Direcionado ao PMIC principal. Então em menos de 5 minutos vocês conseguiram já constatar isso. Tem que conseguir já. Porque isso é uma falha que se torna mais simples quase que aquela do curto total nossa ali. Então agora, coloco novamente escala de continuidade e vou ver se eu acho mais malhas ainda. Qual é a minha intenção de achar mais malhas em curto? Porque se eu tiver 3, 4 malhas diferentes em curto que estão ligadas ao PMIC, a probabilidade de curto ser no PMIC é maior. Essa daqui faz parte da mesma malha, então não preciso ficar medindo todos eles. Então no meu caso, apenas essa malha aqui. Apenas essa. Beleza. O que eu tenho que fazer? Eu teria que pegar o esquema elétrico. Vamos pegar o esquema eletrônico. XT1763 e saber para onde que vai essa malha. XT1763. Vamos abrir aqui a Shinzizal. Nem tenho mais aqui a Shinzizal. Então, XT1763. Vamos abrir aqui no outro computador, XT1763.
4. Então vamos vir aqui, moto E4. Componente localização. E o plano esquemático. Então, por esse caminho está a CPU e por esse caminho está o PMIC. Então, aqui está. Esse é o componente da malha. Avanço, localizo e aqui está o nome da malha. Ó. VSYS, PMU. Para onde vai essa malha é a minha pergunta. Ela está saindo do PMIC principal. Aí, ó. Do PMIC principal. E ela vai ao... Vamos ver, melhor é a gente escrever ela aqui. VS, YS, underline, PMU. Enter. Zoom. Ótimo. Então ela vem e retorna. Ela vai retornar aqui para dentro novamente do PMIC. Então ela nasce aqui. Tem essa bobina de 470 microhenry que suporta até 3 amperes. E ela retorna para dentro do próprio PMIC. O que é isso? É uma alimentação que vai ser distribuída para os LDOs 1, LDO2, LDO3 e LDO4. De quanto? 2.2 volts. Esse AVDD significa analógico, tensão ajustada por alguém, de 2.2 volts. E esses LDOs a gente consegue encontrar ou na saída, vamos ver aqui, se a gente acha esses LDO. LDO 1, 2, deve estar lá na outra folha. Está lá na outra folha. Possivelmente são LDOs que vai para a câmera, ou touchscreen, e por aí vai. O que nos interessa agora de momento é essa malha. Essa malha ela está fazendo isso aqui, ó. Sai do PMIC, volta para o PMIC. Sai do PMIC, volta para o PMIC. Então, quem só eu tenho que analisar aqui? O PMIC e esses componentes que estão na malha. Não tem mais ninguém para analisar. Beleza? Não tem mais ninguém. Então, vamos nessa, né? Acabou a graça. Rebala um MT6328B para nós, por favor. Vou tirar o PMIC. Vou tirar o PMIC e vou ver se libera o curto dessa malha. Se liberar o curto da malha, quem era? Não faz isso. Nós tem 1, 2, 3 capacitores aqui. Uma bobina e um circuito integrado. Não é a bobina, porque a bobina está em série na malha. Nós teria apenas 3 capacitores. O tempo que você vai levantar eles, tu levanta o PMIC já de uma vez. Nada de medo de levantar esse PMIC aqui. Já vamos logo eliminar as possibilidades já. Você pode injetar tensão para ver quem aquece. Se tu quiser também. Vou mostrar. Então, ó. Sempre tem que ter um curioso na turma. Vamos lá. O esquema diz que é de 2.2 volts, certo? Olha lá. Vou colocar 2.2 volts. E vou ajustar aqui 4 amperes mesmo. Pode deixar 4 amperes. Negativo no negativo. E o positivo da fonte de alimentação, nós vamos levar, pode ser lá na bobina, ó. Entendeu? Pode ser lá na bobina. Porque a bobina está em série, então independente do lado a gente vai conseguir executar o que a gente quer. Então eu vou passar breu aqui nessa região para ver quem aquece. Se aquecer um capacitor, tu não vai gastar o teu tempo tirando o PMIC também. E se não aquecer o capacitor, tu vai gastar tempo tirando o PMIC. Tomara que seja o PMIC. Não, tomara que seja o PMIC. Porra! Faça suas apostas. Toma. Ah, vamos apostar? Uma coca que é o PMIC. Vai lá, moça. Quem fala do capacitor, ele vai ter que pagar. Vai, Mr. Bean, vai, Mr. Bean. Dobra. 2 cocas. 2 cocas no PMIC. E eu aposto 3 cocas no PMI. Bom.
Quem é que Vamos vai lá. apostar no capacitor aí? O cara é aposteiro mesmo. Eu aposto agora no Pemic. Eu aposto agora no Pemic. Ei, seus traíra. Ó, quem vai pagar a coca? Mr. Bean. Vai, Mr. Bean. Pemic, eu aposto. Vai, Mr. Bean. Vai que é seguro. Então bora. Eu falei, o negócio é tirar o Pemic logo. Beleza. Beleza. Como diz Carlos Quiseno. Beleza. Façam suas apostas. Lá dentro da sala aqui. Essa é problemática, né? Esse é, só hoje foi 4, 5 aí trocado. Vou comprar pelo ali, vou comprar pelo menos. Gente rica é outro nível, né, cara? Eu falando em comprar 3, 4, doido falando em comprar 50 já logo. Caralho. Metade vai estragar. Hã? Essa é o mesmo É o mesmo. Do K10. Tem que botar o grupo dela. Como é a história? Bom. Cadê o corte? Limpeza. Já comprou algum circuito desse de fábrica que vem de defeito já? Um monte. Direto. Isso aí é um. Quando for comprar, tem que comprar já uns 2 já, mano. Você vai me ensinar. Porque a China fabrica de 30% com defeito. a bateria Normal. já mata lá no capacitor. Rapaz, eu dei. Vamos colocar 30 volts na fonte. Nenhum deu certo. Tá ótimo. Como eu sempre falo para vocês, MT6328V tem que abaixar o nível máximo das ilhas de solda na placa. Vou melhorar mais essa limpeza, porém vou correr o risco de perder tinta da placa. E aí depois eu venho e separo com máscara ultravioleta. Máscara UV. Ok. Beleza. Agora vamos separar. Bah, rapaz. Só esquentou, né, cara? Tá louco. Só fingir, né? Só Hã? Só passou o fluxo pastoso ali e me entregou só. Rapaz. Se a China te acha, eu te perco daí. Já não precisa mais de máquina para fazer rebale já, pô. Tá virado um robô.
Mas lá eles comem cachorro, né? Daí não dá pra ir lá, não. Na praça. Vamos fazer a separação aqui, ó. Vê que eu coloco a máscara UV em cima de algum outro componente próximo e venho e vou separando ela aqui no meio. É a mesma malha, porém se vocês deixarem, na hora que a solda entrar em ponto de fusão, vai unir por debaixo, vai dar umas esferas de solda maiores e vai acabar fechando o curto-circuito aí de baixo. Ou o CI não vai se assentar perfeitamente, muitas coisas podem acontecer. Beleza. Ok. Curamos. Sem pressa. Vai explodir, corre. 400 graus, vazão de ar 40 como sempre. Soldamos. Então, antes da gente assentar o componente, vamos garantir que a malha não está mais em curto-circuito. Então, multímetro. Pode ser na famosa escala de continuidade, não tem problemas. Vamos ver como está. Vejam só. Já não bipa mais com GND. E em escala de condução reversa, como nós não temos mais o nosso semicondutor na malha, o resultado deve ser OL. Não temos fuga nesses capacitores. Vamos bem. Então agora, soldar. Aproveitando também, lembra que a gente tinha uma fuga de 4 mA, eu acho que era, né? Sem pulsar o power, lembram? Então, vamos ver se essa fuga foi embora. Então vamos aqui, positivo, negativo. Vamos aguardar. Agora uma fuguinha de 2 mA. 2. Isso pode ser algum dos capacitores se carregando também, ó, vai diminuir, ó, tá vendo? E daqui a pouco vai tender a zero. Isso é os capacitores se carregando, tá? E essa fonte junto à fonte da FR acabam que demorando um pouco mais para a tendência ser nível zero na fonte. Vamos montar a PMIC e vamos ver o resultado. Então vamos bem. Seguimos. Lado de montagem. Aqui está essa setinha, ó, esquerdo inferior. Então.
Ótimo. Beleza. Paramos de aplicar calor. Esperamos essa placa esfriar. Fazemos uma limpeza. Só no aguardo agora. Tomar uma água. Assim, ó, só pelo barulho do vídeo, não tem nada nessa vida do Viu, galera, que eu falei? Só pelo barulho do bip já dava de saber que era o PMIC que estava com defeito. Assim, ó, fez pip. Você já pode ter certeza, é o PMIC. Já tá quase falando PMIC. Vamos rir pra não chorar, né, cara? Você quer sair da loja e parar de ouvir as piadas. Da loja tem muito disso. Não deixa ela dar ruim, cara. A próxima pega fogo. Bora. Limpeza. Essa foi demais. Essa eu apelei agora. Essa messinha lá na loja. Parece uma disputa pra ver quem faz a pior. Tá. Medir. Pra ver se a gente chega em algum lugar. Então aí está. Já não temos curto-circuito por esse caminho. Menos mal. Agora, esses aparelhos são chatos para ligar na fonte de alimentação. Então a gente tem que procurar ligá-los com a bateria. Por aí vai. O que me interessa saber na fonte é se o consumo inicial, na hora que a gente pulsa o power, já está normalizado, porque estava um consumo muito elevado e o celular não ligaria. Então aqui positivo, negativo. Vejam qual o consumo agora? Zero, e vejam, está alimentada a placa. Agora, pulsei o power e olhem como o consumo normalizou. Beleza? Só que prestem atenção que ele ficou travado em 170, eu soltei o power, caiu a zero. Me preocupo? Não, porque esse é um tipo de aparelho que não liga na fonte. A não ser que eu faça uma mandinga por aqui. Então conecte a bateria e vá por USB Charging. Agora eu tenho que saber quantos por cento dessa bateria. Escala de tensão contínua. Zero. Cadê a carga dessa bateria? Vamos reativá-la.
Ok, aguardamos. Aham. Tá curto-circuitada a bateria agora. Deve ser o capacitor que tá ali dentro. Tinha comentado no seu A resistência. Moto G6. Resistor. G16 Play lá dentro, né? É, o resistor. Aí eu faço o que? Eu faço o já. Mas um dia eu bota outra resistência, pega do Moto G2 que serve. Lá dentro, né? Eu Sim, descasco descasca, ele, aí remove. eu fecho É. Deve ter uma aí, eu mostro pra você como é que é. Tá bom, beleza. Eu tô com umas duas lá. Tentei fazer um gato lá, mas não deu. Agora tem esfumaço. Ah. Esfumaço à noite. Estão ouvindo, né? Os clientes do colega ali, ó. Esfumaçou o negócio ali. Meu Deus do céu. CPU? Qual foi a sensação? Boa? O que é essa lágrima correndo no olho dele? Ixi, ó. O display da minha Quick vai embora. Já deu 3 piscadas hoje. Bom. Alguém tem bateria do Moto E4 aí? Ok. Vamos ver se com essa carga já é o suficiente para que ligue. No curso, né? Não. O negócio é esse. Eu tô arrumando isso aqui, Alguém tem bateria do Moto E4 ou alguma que seja compatível GK40? Ninguém? Não é pra deixar. Não é pra deixar. Nós não tem aí, Adela? Qual é que é o nome dele? GK40. Não. Porque essa daqui tá sem cara. Tá. Ô, mano, liga uma fonte e reativa essa bateria pra nós, fazendo um favor. Deixa eu ver se eu consigo. Ok. Isso daqui eu acho que vai dar. Então vamos adaptar uma bateria aqui. Tá de boa. Vamos adaptar uma bateria e aí está, colegas. O aparelho já está ligando. Vamos ver se vai chegar na tela inicial. Então já não temos mais curto, não temos o consumo errado na fonte de alimentação. E fomos bem, porque fizemos a substituição do componente correto. Dessa forma, quando vocês pegam um aparelho com consumo alto, fica travado ou cai a zero, ou dá um consumo e cai a zero rapidamente, isso é curto na saída do PMIC, vá procurar qual é a malha em curto, e se vocês chegarem ao PMIC ou a qualquer outro componente, espero que saquem solução. Porque também tem casos em que as saídas buck está em curto, e é um curto em CPU, é um curto em GPU, em memória, e aí já não tem muito por onde a gente seguir. Já temos que descansar. Porém, por esse fomos felizes porque encontramos a solução para a falha. Vou tirar uma foto. Beleza, Lenovo. Vamos proteger a imagem do cliente. Já não tem. Aí está. Já na tela.
Beleza, família? Top, top. Isso aí.